Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é fiel, está voltando. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Ele é bom e tem uma palavra para a sua vida. Jesus está aqui neste lugar mais uma vez. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra o coração para Cristo. Ele falará ao seu coração através da Escritura Sagrada, através da nossa vida aqui neste local, porque Ele está vivo. Os vivos falam e creio que Ele já está falando, já começou a falar através dos louvores, da palavra, saudação do pastor Jorge, e tem uma palavra para a minha vida, para a sua vida, nessa noite aqui no bairro Siqueira Campos, na rua Distrito Federal. A palavra do Senhor nos fala no livro de Gálatas, na Escritura Sagrada, em Gálatas capítulo de número 3 e o versículo de número 13. O Espírito Santo de Deus fala conosco nesta hora, dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está escrito que todo aquele que fosse morto, pendurado no madeiro, na cruz, ele seria maldito. Nós entendemos, quando vamos fazer uma pesquisa, que essa maldição, ela reverberava, ela atingia os familiares de todo aquele que fosse pendurado no madeiro. O Império Romano, ele causava esse suplício na vida dos malfeitores, na vida daqueles que eram de encontro, daqueles que insurgiam contra o Império Romano. O Império Romano matava as pessoas na cruz, pendurava na cruz. Além de uma morte cruenta ser um suplício, uma dor extrema, era uma ignomínia, era uma desonra para os familiares daqueles que foram mortos na cruz, no madeiro. E segundo a lei dizia também que era maldição. Segundo a lei judaica dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que nós cristãos evangélicos não andamos com cruz, não adoramos a cruz, nós só adoramos a Jesus Cristo. Mas nós não temos o crucifixo como algo venerado, importante, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Cristo se fez maldição por nós, porque aquela cruz era para mim, era para você, amado ouvinte, porque nós somos pecadores e Ele é santo e puro. A Bíblia diz em 1 Pedro 2, 22, se não me engano 22, que Ele não cometeu pecado e na sua boca não achou-se engano. A cruz era para aqueles que estavam em pecado, mas Ele derramou seu sangue ali na cruz. A cruz era minha, era sua, mas Ele se fez maldição por mim e por você, amado ouvinte. Jesus foi na sua missão, e certamente quando Ele entrou ali em Jerusalém, nos momentos finais do seu ministério aqui na terra, Ele certamente via pessoas mortas na cruz, maldição para aquelas famílias, para aqueles familiares, morte na cruz, porque o Império Romano usava esse tipo de morte, uma morte dolorosa, uma morte terrível, para que outras pessoas não cometessem crimes e não se insurgissem contra o império, a saber, era um império que avançava, era um império que conquistava as nações. E aí nós sabemos que Cristo, ao chegar em Jerusalém, ao longo da estrada, porque este era o método, porque essa é a eficácia de uma pena. A pena, ela é dada ao apenado, e que as pessoas, ao ficarem sabendo, não cometam tais delitos, para que não venha também ser apenado. Essa é a
publicidade de uma pena. A pena ela serve como não só para apenar aquele que cometeu algum delito, bem como alertar outras pessoas que não cometa tais delitos, para que não venha cair na mesma pena. E Jesus, chegando ali em Jerusalém, vendo aquelas pessoas mortas na cruz, ele não desistiu. Por isso que nós damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e majestade ao Senhor, porque ele se fez maldição por mim e por você, assumindo o meu pecado, assumindo o seu pecado ali naquela cruz central. Foi um procedimento sumaríssimo, um processo sumaríssimo, muito rápido, e foi um processo conforme a própria lei judaica, um processo cheio de irregularidades. Para ninguém dizer que ele morreu, porque ele cometeu coisas erradas dignas de morte. O processo foi um processo fraudulento, foi um processo em que no final entendeu-se que foi o homem, a humanidade, que matou o seu Salvador. Foi um processo cheio de vícios, foi um processo cheio de erros. Porque apresentaram ele, as testemunhas não eram cabais, foi um processo que não deu a ampla defesa, foi um processo que atropelou procedimentos, foi um processo cheio de ilegalidades para provar que ele morreu por mim e por você, ele foi pendurado no madeiro por mim e por você, e não porque ele cometeu pecado algum. Eu disse, a Bíblia diz: na sua boca não achou-se engano. Ele não cometeu pecado. Pegaram o inocente, julgaram em um processo rápido, sem direito de defesa, para provar que foi o homem que matou a Cristo. Mas eu glorifico a Deus pela morte do Salvador, porque pela morte de Jesus é que nós temos vida e esperança de adentrar os portões celestiais. Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E ele não desistiu, ele viu as pessoas ali penduradas na cruz ao redor de Jerusalém. Ele foi para Jerusalém com permissão, ele chegou lá em Jerusalém vendo pessoas penduradas no madeiro, mas ele não desistiu. Ele sabia que tinha que pagar o meu pecado e o seu pecado, porque o meu pecado, o seu pecado, você não pode pagar. Você pode ser a pessoa mais benevolente, você pode ser um cidadão exemplar, mas você não pode pagar o seu pecado. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça, pelo favor, pela vontade de Deus é que nós somos salvos, não é por nossas obras, para que ninguém se glorie, não é por você, não é pelo seu feito. Você não merece o céu, eu não mereço o céu. Por mais que a gente venha viver uma vida exemplar, nós não merecemos o céu, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A madeira, a morte era para mim, para você. O pecado veio através de um homem, se alastrou por toda a humanidade. Então a Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, todos estavam mortos no pecado. Se todos pecaram, não tem um bom. Ele olhou para a terra e disse: não vejo um bom, não há um só que faça o bem, não há um justo nessa terra. Por isso que o Salvador veio aqui, porque através de um homem, a saber, Adão, o pecado entrou no mundo e o pecado se espalhou para toda a humanidade. Por isso que aquela morte na cruz era para mim, era para você, porque nós somos pecadores. A diferença é que quando aquele que entrega a vida a Cristo, entrega a vida entendendo, compreendendo que ele está escrito ali em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que ele se fez maldição por mim e por você. Nós somos pecadores redimidos, santificados, regenerados. Então nesta hora eu digo para você, amado ouvinte, entenda, ele se fez maldição por mim, por você, a fim de que nós tivéssemos direito à vida eterna. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, no versículo 3,
Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, aleluia, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, aleluia. Ele enviou seu Filho, aleluia. Ele enviou seu Filho, visto que a lei não poderia regenerar o homem. Ele enviou seu Filho na semelhança do pecado, ou seja, ele veio como homem nessa terra. Ele veio como homem porque todos eram pecadores. Mas ele veio na semelhança do pecado, mas no pecado ele venceu a morte, porque ele não transgrediu, ele não pecou, na sua boca não teve engano. Ele veio na semelhança do pecado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que trouxe o único Filho, e ele veio na missão. Ele sabia que a lei não tinha capacidade de regenerar, então ele veio na semelhança do pecado. Ele veio como homem, ele viu a cruz, ele viu mortos, ele viu a pena, ele viu o sacrifício, o suplício que o Império Romano entregava às pessoas que eram malfeitores. Ele veio semelhança de carne, ele veio em carne e osso, mas ele é o próprio Deus. E na carne, ele condenou o pecado na carne, e por isso damos glória, e por isso damos louvor, e por isso engrandecemos, e por isso exaltamos, porque ele veio na semelhança do pecado, ele veio na semelhança da carne, e na carne ele condenou o pecado, e na carne ele venceu a morte. Ele não desistiu, ele prosseguiu, ele andou nas vias dolorosas, em Jerusalém, aquela via dolorosa, ele não desistiu, ele continuou, ele prosseguiu, porque no pecado, ele como na carne, na semelhança da carne, ele condenou o pecado na carne, ele veio, ainda se andou na via dolorosa, ensanguentado, costurada, surra, aceites, ele não desistiu, a fim de que nós tivéssemos direito à salvação, a fim de que nós fôssemos pecadores remidos, pecadores lavados, pecadores santificados. Aqui, pastor. Pecadores redimidos, pecadores santificados, pecadores regenerados. Ele não desistiu, ele levou a cruz, ele disse, ele preferiu ser maldito no meu lugar, ele preferiu ser maldito no seu lugar, mas ele não desistiu, porque ele veio na semelhança do pecado, ele veio na semelhança como homem, mas ele é Deus, ele venceu e condenou o pecado na carne, aleluia. Glória a Deus. Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8:3. Pelo pecado ele condenou o pecado na carne, porque ele veio e não pecou, ele veio e não transgrediu, ele assumiu a minha culpa e a sua culpa. Está escrito glória a Deus. Em 2 Coríntios, aleluia, capítulo 5, versículo 21. Aleluia, glória a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ó glória, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele, glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Ele não cometeu pecado, ele se fez pecado por mim e por você, a fim de que nele nós fôssemos justificados, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não cometeu pecado, ele padeceu, ainda que era uma cruz, ainda que era uma madeira, ainda que era uma morte cruenta, ainda que ele fosse chamado de maldito, ele veio na semelhança do pecado, mas condenou o pecado na carne. Ele se fez pecado por nós, por isso que nós dizemos, quando ele se entregou na cruz, ele assumiu o meu erro, o seu erro, ele assumiu o meu pecado, o seu pecado, a minha iniquidade, a sua iniquidade, para que nós fôssemos feitos justiça diante de Deus. Aleluia! Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio aqui na semelhança de homem, pelo pecado ele venceu o pecado, pela semelhança da carne ele venceu o pecado e a morte, a fim de que nós fôssemos justificados diante de Deus. 2
25, 21. Meu amado irmão, você quer entregar a vida a Cristo? Venha que oraremos por você, que Deus lhe dê mais oportunidade. Você que está aqui assistindo pela internet, não sei quando você vai assistir, mas entenda, Jesus Cristo, Ele padeceu na cruz. Por isso que nós cremos e só damos glória a Ele, porque Ele padeceu na cruz. A cruz era ignomínia, a cruz era vitupério, a cruz era desonra, e Ele fez por mim e por você. Ele assumiu a cruz, Ele assumiu a cruz de pecado. Amado ouvinte, você que está assistindo pela internet, um dia você irá assistir. Aceita Jesus Cristo para que você seja justificado diante de Deus, porque Ele fez semelhança de pecado, para que eu e você fôssemos justificados diante de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Ele entregou a vida dele na cruz, no madeiro. Maldito todo aquele que padecer no madeiro, maldito todo aquele que morrer na cruz. E Ele se fez maldição por mim e por você, para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Oreis pela vida do pastor Ronaldo Flauber, oreis e contribua com a APEJAV, a Associação para Evangelização. Jesus está voltando. Que Deus abençoe a Pai do Senhor. Essa palavra não volta vazia. Deus é fiel e fala através de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pai do Senhor. Bem, pastor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus bradou, falou forte nos nossos corações.